Se você acha feia sua voz, seu jeito de cantar e quer melhorar, mas não sabe como, nesse vídeo aqui eu vou te contar como eu fiz para melhorar o meu jeito de cantar sozinho, sem aula, sem ninguém me ajudar. E aí, tudo bem com você? Eu sou Henrique Muto, criador aqui do canal Musicados, um canal feito para você que quer aprender a tocar violão. E nesse vídeo aqui, eu quero te dar algumas dicas para te ajudar a cantar melhor quando você estiver tocando. Quero te contar como é que eu fiz isso sem aula de canto, sem professor, sem curso, sem nada disso. Como foi que eu fiz para melhorar o meu jeito de cantar sozinho, sem ajuda. Então, se você quer saber isso, se você quer descobrir o que foi que eu fiz, qual é o meu truque, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal dos Musicados para você não perder nada que eu estou sempre postando. Toda semana tem 3 vídeos novos, tem dicas de violão, então se inscreve aqui para você não perder nada disso. Seguinte, se você acha sua voz feia e quer melhorar, para você conseguir fazer isso você precisa ter ciência de uma coisa, certo? Não existe voz feia. O que existe são duas coisas: gosto e falta de treinamento. Primeiro, por que que não existe voz feia? Voz é uma coisa relativa, certo? Gosto é uma coisa relativa. O que pode ser feio para você pode ser maravilhoso para outra pessoa e vice-versa, certo? Então, o que você precisa ter é uma voz que agrade você. Se você gosta do jeito que você canta, se o jeito que você canta te agradar, beleza, certo? E quanto à parte do treino, do desenvolvimento? Cantar é como, por exemplo, cozinhar. Se você não souber cozinhar, você vai aprender. Você pode cozinhar mal ou pode cozinhar bem. Vai depender do quanto você pratica, do quanto você aprende, certo? Quantos pratos você aprende a fazer, segredos de cozinha ali. Cantar é do mesmo jeito. Você aprende a fazer coisas com sua voz, você aprende a cantar, certo? Você vai treinando. Agora eu vou te contar o que foi que eu fiz, vou começar a te contar o que foi que eu fiz para melhorar o meu jeito de cantar. Mas antes, para você entender o que foi que eu melhorei, você precisa entender qual era a minha situação antes, o que era que eu não gostava na minha voz, no meu jeito de cantar, certo? E o problema que eu tinha com minha voz, ou melhor, os problemas que eu tinha, eram dois. O primeiro é que eu tinha uma voz anasalada, eu tinha uma voz muito nasal. Eu cantava usando muito o nariz, certo? E o segundo é que eu viciei o meu jeito de cantar para ficar parecido com o de um cantor que eu gostava, que eu estava ouvindo muito quando eu estava aprendendo a cantar, quando eu estava aprendendo a tocar violão. E mais precisamente, esse cantor era o Luan Santana. De tanto eu ouvir música sertaneja, de tanto eu aprender música do Luan Santana no violão também, eu acabei viciando minha voz e o meu jeito de cantar para ficar parecido com o dos cantores que eu estava ouvindo e com o do Luan Santana que eu estava ouvindo bastante também. E por que que isso é ruim? Por que que eu não gostava disso? Se eu gostava do cantor. Eu não gostava porque eu comecei a adquirir os vícios e as manias que ele tinha na hora de cantar. Daí as pessoas começaram a dizer que eu estava querendo imitar o Luan Santana. Quando eu começava a tocar uma música no violão, quando eu ia cantar, me apresentar para as pessoas, elas falavam que eu estava imitando e eu não gostava disso, porque eu não queria ser cópia de ninguém. E eu não entendia por que que elas faziam isso. Na minha cabeça eu estava cantando normal. Na minha cabeça eu estava cantando do jeito que é para cantar, do meu jeito. Daí, como foi que eu resolvi esses dois problemas? Eu resolvi esses dois problemas aplicando uma técnica de modelagem. O que é essa técnica de modelagem? Modelagem é quando você vê uma coisa, quando você vê alguém fazendo alguma coisa e você tenta pegar aquilo para você. Você se espelha em certa coisa, em certa pessoa, para ter um resultado parecido com o daquela pessoa, para você conseguir fazer aquela coisa que alguém fez, certo? E se você parar para pensar, eu tinha feito exatamente isso quando eu comecei a ficar com a voz parecida com a do Luan Santana. Eu inconscientemente modelei ele, modelei o jeito dele de cantar, a performance dele e comecei a imitar sem querer. Peguei aquilo como referência, só que eu fiz isso demais. Daí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pegar essa técnica de modelagem e comecei a aplicar para tirar essas coisas do Luan Santana, esses vícios, essas coisas, e comecei a acrescentar coisas para a minha voz, me espelhando em vários artistas. E como foi esse processo? Esse processo aconteceu em 3 passos. O primeiro passo foi que eu comecei a me gravar.
Teve um tempo que eu tava postando muito vídeo no meu canal, vídeo no meu Instagram, cantando e tocando. Daí, como eu comecei a me gravar muito, eu comecei a perceber o que é que tava levando as pessoas a achar que eu tava imitando o Luan Santana. Eu comecei a perceber quais eram os vícios que eu tava tendo, o que era que eu tava fazendo. Foi daí que eu comecei a querer tirar essas coisas. A segunda coisa que eu fiz foi abrir o meu leque de influências. Eu comecei a diminuir o tanto que eu estava ouvindo música sertaneja e comecei a ouvir muito mais coisas. Eu comecei a ouvir rock, comecei a ouvir MPB, comecei a ouvir umas músicas internacionais também e comecei a fazer isso prestando atenção em como os cantores cantavam. Comecei a prestar atenção em como os cantores se comportavam e daí as coisas que eu fui gostando, que eu achei bonito uma pessoa fazendo, eu comecei a trazer para o meu jeito de cantar. Por exemplo, eu comecei a prestar atenção em cantores que cantavam com uma voz mais soprosa. Quando eu estava com problema de parecer com o Luan Santana, de cantar com a voz anasalada, eu cantava qualquer música, poderia ser Legião Urbana, eu cantava desse jeito aqui. Não tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Eu cantava mais ou menos desse jeito aqui. Daí, quando eu fui vendo pessoas cantando de uma forma mais soprosa e sem esse negócio anasalado, eu fui começando a tentar replicar aquilo do meu jeito. Aí ficou um pouco assim. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Percebe? Ficou um negócio mais soproso. Outra coisa que eu comecei a prestar atenção que os cantores faziam, que eu achava bonito, é o fato de alguns fazerem falsete, que é aquelas notas mais agudas e mais soprosas também. Por exemplo, eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu comecei a achar bonito esses negóciozinhos, esses detalhezinhos. Coisas que eu fui achando bonito que os cantores que eu comecei a ouvir de vários estilos faziam, eu comecei a tentar imitar e tentar adotar, certo? E qual foi a última coisa que eu fiz? Eu comecei a acompanhar a minha evolução. Lembra que eu disse que eu ficava me gravando? Eu comecei a comparar o que era que eu ficava fazendo para ver se estava melhorando, se estava ficando legal. Aí eu comecei a perceber que as pessoas achavam minha voz calma, por causa do jeito soproso que eu comecei a cantar. Daí eu percebi que era por aí que eu tinha que começar a ir para melhorar o meu jeito de cantar, porque era uma coisa que eu também gostava. Eu gostava desse negócio de cantar de um jeito mais calmo. Então, eu fui indo para esse lado, fui caminhando para esse lado aí de cantar de uma forma mais calma, de uma forma mais soprosa, porque me agradava. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui melhorando. Eu fui diminuindo as coisas que eu não gostava e fui acrescentando coisas novas para o meu jeito de cantar, para o meu repertório, tentando adaptar o que os cantores faziam do meu jeito. Agora, isso não é uma coisa 100% boa. Tem que ter alguns cuidados para fazer isso que eu fiz. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente não pode querer forçar a voz da gente a fazer coisas que ela não consegue. Por exemplo, não é para pegar músicas que você vai tocar e se obrigar a cantar no tom do cantor. Não é obrigado você querer alcançar notas muito altas que ele alcança ou notas muito graves que ele alcança, ficar gritando, berrando, porque isso pode prejudicar sua voz, pode prejudicar sua garganta e ter problemas, sério? Você tem que cantar as músicas no seu tom, tem que cantar as músicas do jeito que você pode cantar. Não é para você ficar fazendo técnicas de jeitos aleatórios, você tem que tentar entender o que o artista está fazendo para você tentar fazer também, sem forçar. E mais uma coisa que eu preciso que você tenha ciência também, que é o seguinte: quando eu comecei a cantar, eu não tinha muita escolha além de fazer desse jeito, beleza? Eu não tinha como ir numa aula de canto, porque na minha cidade não tem isso. E também no tempo que eu comecei a cantar, que eu comecei a pegar no violão e cantar minhas primeiras músicas e tudo, não tinha curso de canto para eu adquirir, para eu estudar, não tinha nada disso. O que tinha era o YouTube, só que
o conteúdo do YouTube eu achava muito espalhado. Então, como eu não sabia o que era que eu tinha que estudar, eu optei por fazer do meu jeito. Quando eu ia fazer do jeito que eu via no YouTube, eu não sabia se eu estava aprendendo direito, se eu estava praticando do jeito certo, ou se eu estava fazendo errado. Eu não tinha um acompanhamento, não tinha como perguntar para ninguém. Então, eu fui fazendo desse jeito, com essa modelagem, tentando imitar os outros cantores, tentando pegar características que eu gostava em outros cantores, porque eu fui meio que obrigado, certo? Se você tiver como fazer de outra forma, eu aconselho que você faça. Porque um professor de canto, um professor de técnica vocal, ele vai ajudar você a fazer certo as coisas sem você se prejudicar, sem você prejudicar sua voz, sua garganta, suas cordas vocais, enfim. Se você puder fazer de um jeito que seja mais seguro, com o professor te auxiliando, eu te aconselho que faça dessa forma, beleza? Inclusive, se você quiser adquirir um método para você aprender, eu indico você aprender com o método do Wesley, beleza? Do professor Wesley, que é o Maratona Vocal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, ele é um curso completo para você aprender a cantar, onde ele vai ensinar você do zero, passo a passo. E eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada na descrição, beleza? Para você se aprofundar, para você aprender a cantar melhor, para você aprender a cantar de fato, certo? E, enfim, foi isso que eu fiz, foi assim que eu melhorei o meu jeito de cantar. Hoje em dia as pessoas gostam do meu jeito de cantar, as pessoas elogiam, acham bonito. Eu estou bem satisfeito com o tanto que eu evoluí. Eu pratiquei e aprendi, então eu acredito que você também vai conseguir. Eu vou deixar aqui do lado, nesse lado aqui, 2 vídeos para você assistir. Nesse aqui eu vou mostrar como é que você faz para cantar e tocar ao mesmo tempo, para você conseguir cantar e tocar as músicas que você estiver aprendendo. E nesse vídeo aqui eu vou te falar como é que você faz para cantar no tom certo, beleza? Dá uma olhada nesses 2 vídeos aqui. Eu sou o Henrique Muto e se liga aqui no Musicais.